Olá, professores, professores coordenadores, demais participantes, sejam muito bem-vindos a mais esta TPC da Diretoria de Ensino. Essa é a nossa equipe, que faz as ATPCs acontecerem na área de linguagens. E hoje nós vamos ter aí como tema da nossa TPC o currículo e o papel das habilidades essenciais no processo de recuperação das aprendizagens. E o que vamos fazer hoje? Hoje nós teremos os comentários sobre as avaliações das ATPCs do dia 14. Teremos uma leitura inicial muito especial, feita por uma das nossas professoras, a professora Luciana Mauri. Ela vai ler para a gente um poema da Cecília Meirelles. Vamos revisitar o currículo paulista e a estrutura das habilidades dentro dele. Falaremos também do programa de recuperação e aprofundamento, sobre a matriz de habilidades essenciais e a sua utilização. Teremos uma retomada do quadro das habilidades essenciais de 2020 e 2021 da disciplina de inglês no currículo paulista. Uma problematização, onde nós vamos fazer a articulação e o gerenciamento dos cadernos do São Paulo Faz Escola, currículo em ação, com as aulas do Centro de Mídias, com foco no desenvolvimento das habilidades essenciais. A sistematização desses conteúdos e depois aquele quadro delicioso que é o compartilhamento de práticas. Hoje nós vamos ter com a professora Geslaine, ela vai falar sobre o projeto Leituras Ativas, muito interessante. E, por fim, o fechamento da nossa reunião. Espero que todos aproveitem bastante a nossa reunião de hoje. E, para começar, vamos aos comentários das avaliações da TPC do dia 14. Temos aqui a fala de um PC, representando a fala dos demais. Importante conteúdo apresentado nos ajudando no ensino híbrido. Destaca-se também os subsídios didáticos para ações pedagógicas na área dos alunos com autismo, uma vez que o ATPC nos forneceu exemplos qualitativos desse tema. Foi conversado com os professores a definição do termo TEA, transtorno do espectro autista, e as suas características e intensidades que variam de estudante para estudante. Gratidão pelo empenho e pelo esforço. Então, essa fala representou as avaliações dos PCs. Aqui nós temos algumas falas de professores representativas. A ATPC contribuiu para a minha formação, sempre é compensador aprender, principalmente sobre o tema abordado, transtorno do espectro autista. O relato da Karina foi emocionante e esclarecedor. Muito ainda tenho que aprender na prática, mas temos que fazer como a professora, que ela mencionou no seu relato, abraçar os alunos que chegam para nós. Gostei também da homenagem para a professora Sandra Oliveira. Na TPC de hoje foi abordado um dos temas mais importantes e desafiadores para a nossa profissão, que é o autismo. Já sabemos das pesquisas e do aumento significativo de crianças que nascem com o diagnóstico de autismo. Então, é muito importante que tenhamos uma preocupação, mesmo que prévia, desse assunto tão importante na nossa sociedade. O tema abordado é de grande importância, não somente como profissionais, mas também como seres humanos. Percebi a sensibilidade em cada uma das colocações realizadas. Foi excelente. Gostaria de propor que seja feito um ATPCA falando sobre dislexia. Considero um assunto muito relevante também. Valeu, fica aí a dica. Tivemos outras propostas também e vamos pensar, sim, em todas elas. E
esse mês de abril, nós sabemos que temos algumas datas aí que são assim muito importantes, que lembram de necessidades dos nossos alunos, que é com relação ao livro, a leitura. Nós temos aí, dia 2 de abril, que nós comemoramos o Dia Internacional do Livro Infantil. E por que essa data de 2 de abril? Né? Foi escolhido o 2 de abril por ser a data de nascimento do escritor Hans Christian Andersen, um dos principais nomes da literatura infantil. E temos também, no dia 18 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil, que faz uma homenagem ao nosso querido Monteiro Lobato, né, que nos trouxe lembranças tão queridas como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E por que, então, dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro? Porque é a data de nascimento do nosso escritor Monteiro Lobato. Tá? E continuando aí, no dia 23 de abril, nós temos o Dia Mundial do Livro. E esse dia 23 de abril, também a Unesco foi quem escolheu, em 1995, porque o dia 26 de abril é a data de morte de 3 grandes escritores: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. William Shakespeare, poeta, dramaturgo, ator, escritor inglês, né? E assim, com muitas obras aí que conhecemos, conhecidas, né, mundialmente. William Shakespeare também era conhecido como o Bardo. Essa obra, né, de Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, é a sua obra-prima. Temos aí o Dom Quixote, que é um romance moderno, né, da literatura ocidental, um clássico. O seu trabalho, ele sim, de extrema importância em toda a literatura mundial, né? Uma influência grande da língua castelhana, que é chamada até de a língua de Cervantes, né? Que ele fez o castelhano correr o mundo aí com a sua obra. E temos aqui Inca Garcilaso de la Vega. O nome real dele é Gomes Soares de Figueroa, mas ele é conhecido como Inca Garcilaso de la Vega ou El Inca. Ele nasceu em Cusco, né, no Peru, um escritor peruano. Ele é chamado de o príncipe dos escritores do Novo Mundo. E ele é considerado o pai das letras do continente americano. Tá? Ele seguiu uma corrente humanista, iniciou um projeto, né, historiográfico centrado no passado americano e, em especial, na história do Peru. Então, nesse mês de abril, né, temos muito que comemorar com relação à leitura. Então, vamos falar um pouco mais disso no decorrer dessa nossa formação de hoje. E agora, chegou a hora da nossa leitura inicial, na voz da professora da Escola Clorita, professora Clorita de Oliveira Penteado Martins, Luciana Mauri. Vamos nos alimentar, né, alimentar o nosso espírito com o poema Desenho, da Cecília Meirelles. Fui morena e magrinha como qualquer polinésia, e comia mamão,
e mirava a flor da goiaba. E as lagartixas me espiavam, entre tijolos e as trepadeiras. E as teias de aranha nas minhas árvores se entrelaçavam. Isso era num lugar de sol e nuvens brancas, onde as rolas à tarde soluçavam muito saudosas. O eco, burlão de pedra, em pedra ia saltando, entre vastas mangueiras que choviam ruivas horas. Os pavões caminhavam tão naturais por meu caminho, e os pombos, tão felizes, se alimentavam pelas escadas, que era desnecessário crescer, pensar, escrever poemas, pois a vida, completa e bela, e terna, ali já estava. Como a chuva caía das grossas nuvens perfumosa, e o papagaio como ficava sonolento. O relógio era festa de ouro, e os gatos, enigmáticos, fechavam os olhos quando queriam caçar o tempo. Vinham morcegos à noite, picar os sapotis maduros, e os grandes cães ladravam como nas noites do império. Mariposas, jasmins, tinhorões, vagalumes. Moravam no jardim sussurrantes e eternos, e minha avó cantava e cozia. Cantava canções de mar e de arvoredo, em língua antiga. E eu sempre acreditei que havia música em seus dedos e palavras de amor em minha roupa escritas. Minha vida começa num vergel colorido, por onde as noites eram só de luar e estrelas. Levai-me aonde quiserdes, aprendi com as primaveras, a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Essa poesia se chama Desenho e é de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi poetisa, professora, jornalista, pintora, foi a primeira voz feminina de grande renome, né, na literatura brasileira. Teve mais de 50 obras publicadas. Seu primeiro livro, Espectros, foi publicado quando ela tinha 18 anos. Ela é conhecida como poetisa, né, mais conhecida como poetisa, mas ela deixou diversas contribuições no domínio do conto, da crônica, da literatura infantil e do folclore também. Ela cultivou uma poesia reflexiva, de fundo filosófico, abordou temas sensíveis, como a transitoriedade da vida, o tempo, o amor, o infinito, a natureza. Ela foi uma escritora que sempre procurou questionar e compreender o mundo a partir das suas próprias experiências. A sua obra-prima, né, a sua obra máxima, foi o poema épico lírico Romanceiro da Inconfidência, onde se encontram os maiores valores da sua poética. E agora vou deixar vocês com a PCNP Débora Balestrini, que vai conversar um pouco com vocês a respeito do currículo, das habilidades de inglês. Débora, com você. Bem, colegas, hoje, na reunião de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as habilidades e as habilidades essenciais. Então, para nos ajudar, né, a refletir sobre a temática, né, retomo aqui com esse slide a base, o novo currículo paulista, que é o que temos hoje, né, que estamos trabalhando hoje. E tanto a base quanto o currículo paulista são os nossos documentos norteadores, eles estão organizados por competências e habilidades. Então, o exercício que nós vamos fazer hoje é justamente, né, compreender, né, como que estão classificadas e organizadas essas habilidades no currículo. Né? Então, é importante compreender a composição, a organização e como que está essa progressão, né? E quanto mais, ou quanto melhor entendermos a organização, ou mesmo, né, o que elas expressam, a gente vai entender melhor e esses instrumentos serão nossos melhores aliados, né, nesse nosso trabalho de ensinar, né, de garantir as aprendizagens.
Então, é importante lembrar que as habilidades são identificadas conforme códigos alfanuméricos. Então, aqui a gente vai ter o exemplo, né? Então, o primeiro par de letras indica o ensino fundamental, o segundo par de letras indica o componente curricular, né? No canto esquerdo, o primeiro par de número indica o ano em que se refere, então, se é sexto ano, se é sétimo, se é oitavo. E o segundo par de números indica a posição da habilidade. Então, olhando aí para as habilidades do ensino médio, olha lá, né? Primeiro par de letras, ensino médio. Primeiro par de números indica que as habilidades descritas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio. E aí nós temos, então, as letras que indicam o que é a área, né? O componente curricular. Então, nós vamos ter o L, né? E WG, para linguagens e suas tecnologias, LP para a língua portuguesa, matemática e suas tecnologias, né? CNT, Ciência da Natureza e suas tecnologias, e CHS, Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. Os números finais indicam a competência específica a qual se relaciona a habilidade, e a sua numeração no conjunto de habilidades relacionadas a cada competência. Agora, é importante saber, né, que essa numeração não representa uma ordem ou hierarquia, na verdade, né? Mas uma questão de identificar, né? Os sistemas que vão definir a progressão das aprendizagens e, na verdade, muito diferente de área para outra, né? Nós vamos ter aí variações. Por exemplo, nas exatas é mais fácil, né, identificar habilidades essenciais do que nós da área de humanas, por exemplo. Mas vamos entender essas habilidades no currículo, né? Elaborar as hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares. Essa é a habilidade de ensino fundamental, sexta série, geografia, né? E aí eu tenho, então, o asterisco, né, nesse código que indica que é uma habilidade específica do currículo. O verbo, né, a conjugação verbal, indica o processo cognitivo que está tendo enfoque, né, a habilidade que vai ser desenvolvida, né? O complemento indica, então, que é o objeto de conhecimento, a matemática, o conteúdo que vai ser trabalhado. E os modificadores indicam, então, o contexto, a escala, se é espacial, temporal, ou especificam a temática. Tendo isso em mente, então, nós vamos revisitar, né, alguns pontos levantados lá na formação do dia 16 de abril, não é, em que os técnicos da SEDUC, né, e da EFAP trouxeram para os PCAs, os PCMPs, a questão da recuperação e aprofundamento das aprendizagens, e esse momento que a gente vive agora. Então, as habilidades essenciais, né, essa realidade que vivemos, né, que está sendo, assim, complicada, né, para todos nós, trouxe, né, está trazendo, está evidenciando ainda mais, né, a questão das defasagens mesmo. Né, o tempo pedagógico foi reduzido, as dificuldades, as inúmeras variantes, né, que todos nós estamos enfrentando, os alunos ainda mais, né, então foi necessário esse movimento, né, de olhar para o que está colocado e garantir, né, garantir o que é essencial, o que não pode ser deixado para trás, né, que são as habilidades essenciais, as aprendizagens essenciais, né, para que eles possam, na retomada, mesmo, né, se Deus quiser, logo estaremos vacinados e todos poderão voltar às atividades presenciais, né, de forma plena, no novo normal, né, até que isso aconteça, é importante garantir, né, aquelas aprendizagens que realmente vão garantir que eles vão continuar caminhando. E aí, né, o que
o exercício que foi feito, né? Então, você tem a questão da pandemia, né? Só fazer uma retomada histórica, né? Do que estamos vivenciando desde 2020, março a 2020, agora, né? 21 abril, já quase entrando em maio, né? Nós temos lá a suspensão das atividades presenciais, né? Nós tivemos aí que rapidamente todo mundo teve que se reinventar, né? Encontrar caminhos, as novas possibilidades, né? De continuar, né? Com esse trabalho, né? De engajamento, de estudo, de aprendizagens. Mas teve impacto na modificação do tempo pedagógico, né? E teve impacto também em todas essas variantes, né? As realidades são inúmeras, na nossa região mesmo, né? Nós temos de unidade para unidade realidades bem diferentes, e isso causa impacto, né? Para todos. E no caso, na perspectiva da aprendizagem, são realmente as que ficam para trás, né? Quando falta o engajamento, quando se perde, né, o sonho, né? Quando os alunos pensam, né, que não estão aprendendo, ou mesmo que o que estão aprendendo não vão usar, né? Então, tem todas essas questões. E há a necessidade, né, de garantir, né, o que é essencial, o que é importante, para que o estudante possa seguir a sua trajetória, né? Então, é a partir daí que foi elaborada, então, a matriz de habilidades essenciais, né? E hoje, então, nós vamos ver, né, onde estão essas matrizes, onde a gente pode encontrar essas referências, esses documentos que podem nos ajudar. Então, vocês falado muito sobre o iceberg, né? E aqui eu trouxe duas imagens para vocês, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática, né? Tem o iceberg e a parte superior dele. E aqui eu escolhi, né, a imagem de dois, né, exploradores, né? Explorando essa parte externa, né? Que é bastante coisa, mas o que impressiona quando se traz a imagem do iceberg é que, além da parte superior externa, nós temos a outra, né, a que está lá de baixo, que muitas vezes é muito maior. Então, trazendo, né, essa imagem do iceberg para a discussão, né, sobre as habilidades essenciais, né, a gente tem aí o porquê, né, de focar nessas habilidades, né, que a questão das defasagens é a parte visível, né, é uma parte do problema, né, que é visível, mas a maior dificuldade são aquelas aprendizagens, né, que são deixadas para trás, porque passam, né, por N razões, né, mas elas ficam para trás, e é importante, né, priorizar, então, nesse momento, né, esse momento que estamos vivenciando, essa questão que não pode ser deixado para trás, do que é essencial, por exemplo, na área da matemática, né, o que é essencial são as operações básicas. Eu não sou da matemática, mas a parte de exatas, né, por exemplo, se eu for aprender sobre massa, né, quais são os conceitos que eu tenho que garantir, né, na questão desse conteúdo. Nossa área é a área das linguagens, e a base, ela traz, né, vários eixos, né, o eixo da oralidade, o eixo da escrita, o eixo dos aspectos culturais, né, dos aspectos linguísticos. Então, de acordo com que eixo, quais as habilidades que nós vamos focar, né? Aqui nós temos uma outra visão aqui do iceberg, né? E aqui eles estão trazendo, né, as habilidades cumulativas não aprendidas, né? Então, pequenas defasagens que vão ficando para trás, né? Elas vão se avolumando, digamos assim, né? Então, as pequenas defasagens nos níveis de proficiência podem mascarar o grande acúmulo de habilidades não aprendidas. E é com esse olhar, então, que a gente olha, né, as habilidades, por exemplo, do sexto ano, pode ter habilidades não aprendidas do próprio sexto ano, como também do quinto ano, né? Se pegar um conteúdo do sétimo ano,
a gente vai encontrar, tem a questão das habilidades do 7º ano aprendidas, aquelas que não foram aprendidas, mas também pode ser que surjam, né, que tenham habilidades que sejam no 6º ano, que ficaram para trás, ou no 5º ano não aprendidas. Né? E aí também, né, no 8º ano. Então, à medida que vai passando, se a gente não olha para essas habilidades, elas vão ficando para trás. E aí vão se avolumando, né? Vão ficando igual a imagem do iceberg que vimos anteriormente. Então, o que nós podemos... Então, essa questão das habilidades, das defasagens, é uma coisa que eles trazem, que foi apresentado, né? São as formas de olhar, né, para essa questão. E, na verdade, essa é uma questão que nós estamos sempre pensando, né, sempre perguntando. Nesses anos que eu caminho com vocês, eu já vi essa pergunta várias vezes. Né? Que no caso, né, da avaliação, a gente vê que o estudante tem significativas defasagens, uma turma, né? O que fazer? Então, a primeira opção, né, que geralmente se pensa é focar em sanar todas as defasagens, né? O menino não sabe a tabuada do 7, então a gente volta para lá para ele fazer muitas vezes a tabuada do 7. Essa é uma opção, né? Mas ela traz riscos, né? É perigosa essa opção. A 2 é ensinar apenas habilidades da série em que os alunos estão, mas se também pegar essa opção, a gente também não sai do lugar, né? Porque continua insistindo em ampliar os conteúdos, mas se não foi garantido o anterior, né? Então está sempre nesse impasse. Então a terceira opção é trazer, né, a trabalhar essa habilidade, focar na retomada dessa habilidade, os anos essenciais anteriores, que são mais importantes para os estudantes, e desenvolver as principais habilidades no próprio ano série. Então, é trabalhar junto. Né? Então, nós temos aí o eixo temático, nós temos os conceitos que estão sendo trabalhados, e a partir daí, fazer a retomada, né, daqueles conceitos que ficaram para trás, digamos assim, né? Ou que não foram consolidados, essa que é a verdade, porque o meu olhar é de língua estrangeira, vocês sabem, né? E sempre a gente está retomando, né? Sempre está retomando conjugação, tempo verbal, não necessariamente só o verbo to be, mas todos os verbos, né? E, dependendo do conteúdo do texto que a gente está lendo, a gente vai estar sempre retomando. Então, essa é a recomendação, né? De trabalhar, de olhar para o tema, o que está previsto, né, para eles agora, mas sempre com esse olhar, de olhar para as habilidades que ficaram para trás, né, que não foram atendidas. Então, essas são as habilidades essenciais. Então, para que a gente vai usar as habilidades, né, a matriz das habilidades essenciais? Então, a matriz ela vai orientar as diversas políticas para apoio da aprendizagem da SEDUC. Então, aí vocês já têm, vocês estão na escola, vocês já estão vendo. Né? Tem o Aprender Sempre, português e matemática, tem as sequências didáticas, as sequências digitais de atividades, né? As avaliações formativas e as diagnósticas produzidas pela SEDUC, que no caso, né, os nossos jovens já estão fazendo, né, que é a AD já fizeram e a AP. E o planejamento e realização das formações e as próprias aulas do Centro de Mídias, né, que é visando, então a matriz vai permitir isso, né, que todas essas frentes dialoguem, né, todas com o mesmo objetivo, então visando que garantir a coerência entre as ações. Então, o Aprender Sempre foi elaborado para apoiar o desenvolvimento de todas as habilidades essenciais para a língua portuguesa e para a matemática. Né? Ele cobre a maioria das habilidades essenciais e as que não são cobertas por esse material devem ser selecionadas tanto pelos materiais do currículo ou dos materiais do PNLD.
né, que estão na escola e foram entregues aos alunos. A matriz de habilidades essenciais pode ser encontrada lá na página do currículo. Aqui nós já mostramos para vocês na formação, mas agora nós vamos retomar, tá? Então, vamos ver lá. Então, olha lá, o programa de recuperação e aprofundamento, então ele prevê os recursos didáticos, a formação pelo centro de mídias, também, né, por todas as ações de formação, a questão do centro de mídias apoiando as aprendizagens, né, que são as aulas do próprio centro de mídias, como as ações formativas, o acompanhamento, e aí vocês têm o PK e tem os PCNPs nesse acompanhamento, né, e vocês na escola, né, o monitoramento, né, desse caminhar do aluno, do engajamento do aluno, da participação, né, a fim de garantir, né, que ele faça o seu percurso formativo. Tem a ação das avaliações e o currículo com foco, então, nesse recorte das habilidades essenciais. Então, nós vamos ver lá onde estão, e aí eu vou usar o exemplo da língua inglesa, mas é o mesmo caminho para português, para educação física, para arte e para todas as áreas, tá? Então, aqui eu sou trazer, né, hoje sou eu aqui, eu vou trazer para vocês pelo olhar da língua estrangeira. Então, vamos lá. Vocês lembram, né? É o currículo, né? Nós vamos lá em materiais. Então, vamos pegar lá ensino fundamental, né? Material de apoio. E lá, então, nós vamos encontrar o quê? As habilidades essenciais da rede estadual para o ano de 21, que traz essa carinha aí, ó. Então, eu vou ter a unidade temática, o eixo, a habilidade, de acordo com o código que nós vimos no início, né, da nossa conversa de hoje, e os objetos de conhecimento. Tá? Esse documento tem 12 páginas, e a gente aqui está olhando o documento dos anos finais, tá? O do ensino médio é um outro documento. Nós vamos ter ali também o documento, né, que são as habilidades do currículo paulista para 2020. Quando a gente fala de anos finais, nós estamos falando o quê? Do currículo em ação, né, que é já alinhado com a base, né, o novo currículo paulista, anos finais. Ali eu tenho, então, o documento completo, né, e esse documento, ele tem 15 páginas, tá, para a língua inglesa. Mesmo formato, né? Então, unidade temática, eixo, as habilidades e o objeto do conhecimento. E nós vamos, então, ter os recortes, né, das habilidades de língua inglesa de 2020, que é um outro documento, né, que tem 9 páginas, que são as habilidades que é o recorte feito ano passado. Tá? E aí estão separadas por bimestre. Então, olha lá. A articulação e o gerenciamento dos cadernos do currículo em ação, São Paulo para as escolas e as aulas do Centro de Mídias, tendo como foco o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, nós vamos ver agora, rapidamente, né, a apresentação de uma aula do Centro de Mídias, só para vocês visualizarem como que está essa questão do trabalho da habilidade essencial a partir, né, do que está sendo visto hoje, né, dentro do caderno, aqui no caso, o caderno do primeiro bimestre. Então, a aula do dia 13 de abril, eu não vou ver a aula inteira com vocês hoje, nós vamos ver só o comecinho dela, né, que o nosso olhar aqui hoje é para a questão dos objetivos de aprendizagem, né, e como que essas habilidades estão selecionadas, né, nessa aula. É um exemplo. Então, né, ele fez a recuperação, né, dos conteúdos da aula anterior, né? Ele solicitou para separar os materiais, e só lembrando vocês que todos esses slides das aulas do Centro de Mídias estão todos no repositório, e um bom caminho é selecionar pela data.
não é, que vocês conseguem encontrar facilmente os materiais. E lembrando também que sempre uma semana de antecedência, não é? Então, se você quiser de uma aula da próxima semana, então é só você indicar a aula, né? Quarta-feira, hoje, então, da próxima quarta, você consegue acessar já os slides dessa aula. O mesmo vale para as formações da EFAP, mas sempre que termina a formação, colocar o material lá também, então vocês conseguem ter acesso também. Então, aqui, ó, nós temos lá a habilidade, né? Essa é uma aula do 9º ano, habilidade de inglês, né? Habilidade 12, produzir textos, infográficos, né? E a habilidade 16, empregar de modo inteligível os verbos, né? Os modais, né? O should, must, have, to. Então, vamos ver lá, né? De onde que foram retiradas essas habilidades? Então, lá. A habilidade 12, ela foi tirada das habilidades essenciais da rede de 21 desse ano. Então, lá é uma habilidade de escrita, né? Produzir textos, infográficos, fóruns de discussão online, fotoreportagens, campanhas publicitárias, memes, sobre temas de interesse coletivo, local, global, que revelem posicionamento crítico. Está lá, né? Produção de texto, né? Objeto de conhecimento. Então, ó, olha lá onde encontro, né? As habilidades essenciais da rede de 2020, de 21, deste ano. Então, vamos ver aí. Onde foi retirada as habilidades selecionadas para a aula lá? A 16. Empregar de modo inteligível os verbos, né? Os verbos modais, should, must, have to, para indicar recomendação, necessidade, obrigação e probabilidade. Então, olha lá. Saiu das habilidades do Currículo Paulista 2020. Então, já é o recorte, né? Trazendo aquilo que não pode ficar para trás. Na verdade, né, se um documento tem 15 páginas, outro tem 12, o recorte é mínimo, porque a gente está sempre retomando, né? Sempre. Você pega um texto, vou selecionar o texto, posso selecionar com olhar para uma habilidade que eu quero trabalhar agora, né? Que está previsto trabalhar agora, mas sempre vão ter ocorrências anteriores, né? De acordo com aquilo que eu escolhi trabalhar, mas isso ocorre para a língua inglesa, né? A gente vê com muita clareza isso, né? Quando trabalha a língua estrangeira. Num outro momento, né? Seria legal, né? Ter participação de vocês contarem como que vocês estão trabalhando essas habilidades, fazendo esse recorte ou mesmo essa seleção, né? E fica aqui o convite para vocês, né? Quem quiser participar, me manda um zap e aí a gente combina, né? Você está compartilhando aqui como está sendo esse trabalho. Esse tema será retomado, né? E vai ser um prazer realmente né, ouvir vocês contando, né, como está acontecendo essa seleção e esse trabalho na escola, né, como que vocês estão usando, assim, vendo, né, a contribuição desses documentos, como é que eles estão ajudando, né, nesse trabalho de planejamento, no trabalho das situações didáticas, né, com os alunos, não é, e esse trabalho pelo centro de mídia e todas essas ações acontecendo. Olha lá, habilidades do Currículo Paulista 2020. Então, aqui, né, as metas de aprendizagem, na verdade, já está caminhando para o nosso final, né, que é a sistematização, né, do movimento que acontece na aula de língua estrangeira. Então, temos aí, né, os recursos. O meu filho mesmo, ele fala, né, que ele aprende, ele usa o Duolingo e outras ferramentas para aprender também. E os nossos jovens também, né, eles jogam jogos e então, temos aí os recursos digitais, o que vocês estão usando nas aulas de vocês, né, que são muitos, né, com os colegas que eu converso, vocês arrasam mesmo, né, e a gente realmente se apropriou das tecnologias para fazer o nosso trabalho, né, e para nós que somos da língua,
ele sempre traz, né, os insumos, né, linguísticos, as amostras de língua das partes do mundo, né, diversas, que essa é a beleza, né, da contemporaneidade, né, do ensinar língua estrangeira. Então, vamos lá, né, finalizando já, né, esses 3 movimentos, né, acontecem na aula, que é essa questão da ativação inicial, para nós do de inglês, né, o brainstorm, o apresentar, essa conversa inicial com os alunos, levantando os conhecimentos, contextualizando, apresentando o objetivo da aula, o desenvolvimento, né, as orientações, as etapas dos exercícios, aqueles que vão trazer consolidação, daquilo que eles vão colocar, né, em jogo as hipóteses que eles levantaram, né, até mesmo. E é nesse momento que ocorrem as intervenções, né, porque é nesse fazer, seja num diálogo, ou num exercício, ou numa atividade de leitura ou de escrita, que eles vão colocar as hipóteses em jogo. E é nesse momento que ocorrem as intervenções, né, que é de ajudá-los a entender, a solucionar as dúvidas, né, e a compreender o que estão aprendendo. E a sistematização é o que a gente está fazendo agora, né, finalizando, né, que é retomar o que a gente viu hoje, nós vimos, né, as habilidades, como que elas estão classificadas, os códigos, como que eles se organizam, as matrizes, né? Vimos que tem vários documentos da matriz, né? Temos o de 2020, o de 2021, e não só a matriz das habilidades do currículo, como também a matriz de habilidades essenciais do currículo, por componente curricular, né? Então, aqui a gente encerra, né? E espero que esses materiais possam ajudar, né, nessa tarefa, que é de se reinventar, né, de fazer esse trabalho, que é o que gostamos, né, que dedicamos a nossa vida para fazer, que é ensinar, e ensinar de forma remota, e vencendo todos esses desafios da pandemia. Gente, né, até o próximo encontro, né? Encerro por aqui. Uma boa semana para vocês. Um abraço. Agora, vamos falar um pouco mais a respeito de leitura, né, nesse mês em que se comemoram tantas datas a respeito de leitura. E aí eu trago aqui, para a gente começar, além dessas obras maravilhosas, não é, que são obras, algumas conhecidas, outras não, de pintores conhecidos também, em algumas fotos, para falar de uma frase do Ziraldo, e a gente refletir um pouquinho a respeito. A frase é: ler é melhor que estudar. E é mesmo, né? Vamos ver aí o que podemos falar a respeito dessa frase do Ziraldo. Para falar mais sobre essa frase, né, e sobre esse tema tão importante para a gente, nós trouxemos para vocês hoje 2 artigos da Roxane Rojo e da Kátia Bracklin, para falar a respeito da leitura e do comportamento leitor na escola. Então, nós temos aqui a Roxane, né, segundo a Roxane Rojo, ela diz que essa frase, né, ler é melhor que estudar, é uma opinião unânime, quase unânime, né, pela população letrada, né, pertencente às elites intelectuais brasileiras, que são professores, jornalistas e outros profissionais, né, ela considera. E que, no entanto, né, apesar dessa frase ser uma unanimidade, a maior parcela da população hoje ainda não lê, né? Os nossos alunos leem muito pouco, e muitas vezes na escola, por conta de N motivos, os professores, os funcionários também leem muito pouco, né? Nós lemos pouco, menos do que gostaríamos, por conta de todas as atribuições, né, que nós temos,
lemos pouco, lemos menos do que gostaríamos. E aí a Roxane traz para a gente, ela fala que a escolarização no Brasil, ela não forma leitores e nem produtores de textos proficientes e eficazes na maior parte, né, dos nossos alunos. Isso, infelizmente, não acontece. Tá? E, assim, ela diz que ler continua sendo algo da elite, e ainda não chegou à maioria dos nossos alunos, infelizmente. E ela fala que isso, em boa parte, né, acontece porque as práticas didáticas, né, no letramento escolar, elas não desenvolvem, elas desenvolvem só uma pequena parte das capacidades envolvidas nas práticas de letramento mais abrangentes. Aquelas práticas que interessam a leitura, que envolvem os alunos na leitura, na compreensão da leitura, no gosto pela leitura e no costume de ler. E, assim, ainda as práticas escolares ainda não tornam os nossos alunos, a maioria dos nossos alunos, leitores. E que o estudo na escola, ele é visto, né, ele é tido como um processo de repetir as falas, de repetir os textos. Ela traz aqui os textos de autoridade, né, de autoridade, os textos escolares, os textos científicos, aqueles que devem ser compreendidos, que devem ser memorizados, isso para que o currículo aconteça, para que o currículo se cumpra. Isso é necessário também, mas aquelas práticas que formam leitores, muitas vezes nas nossas escolas ficam em segundo plano. Tá? Sabemos que temos motivos para isso, mas é algo que nós precisamos pensar, que nós precisamos refletir, e não só na disciplina de língua portuguesa, né? Nós precisamos trazer essa prática de leitura, a prática de leituras literárias também para as demais disciplinas, porque nós temos N livros literários que podem ser explorados e que podem ser abordados nas demais disciplinas, além de língua portuguesa. Né? Isso são práticas, ensinar o aluno por meio da literatura, em qualquer disciplina, são práticas que formam leitores. Mas para isso a gente precisa de algumas coisas. Vamos continuar aí vendo o que a Roxane e a Kátia trazem para a gente com relação a essa formação de leitores. Né? A leitura, geralmente, ela é feita em todas as disciplinas, mas ela é feita com leituras lineares, leituras literais, para estudo, para localização de informações, repetição, ela coloca aqui na repetição ou cópia em respostas a atividades, né, orais ou atividades escritas. Então a leitura fica muito restrita na escola. E aí a gente está aqui pensando em formar leitores. O que podemos fazer, não é? Para formar leitores em todas as disciplinas. Vamos ver um pouco mais. Mas ser letrado e ler na vida e na cidadania é muito mais do que procurar informações dentro de um texto, não é? Ou repetir a informação contida no texto. É escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em relação uns com os outros.
E a literatura, ela nos proporciona isso, essa interdiscursividade, né? Essa relação de textos e discursos que nós temos nas nossas vivências sociais. Essas vivências literárias nos ajudam muito, essas intertextualidades que nós fazemos na literatura, quando o aluno as compreende, as práticas sociais de compreensão ficam muito mais amplas para os nossos alunos. Discutir com os textos, replicando e avaliando posições e ideologias que constituem os seus sentidos. Replicar, avaliar posições e ideologias. Isso é refletir a respeito do que se lê, não é? Enfim, trazer o texto para a vida e colocá-lo em relação com essa. Então, isso é formar leitores. Então, vamos pensar aí que práticas podemos trazer para a sala de aula para formar leitores, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o que mais aí ela coloca para a gente, né? Bom, pensando então, né, segundo a Katia Bracklin, nas necessidades dos nossos alunos, nós temos aí algumas modalidades de leitura, tá? E essas modalidades, elas favorecem a formação do aluno leitor nas nossas escolas, que é a leitura colaborativa. Creio que a maioria de vocês já conhece a leitura, a gente fala leitura compartilhada ou colaborativa, né? Em que o professor e os alunos realizam paulatinamente a prática da leitura, utilizando estratégias, procedimentos que um leitor proficiente utiliza. Quando o professor faz essa leitura junto com o aluno, ele modeliza. O professor, ele deve ser um leitor proficiente. E com a experiência desse leitor proficiente, ele vai modelizando. E o aluno vai aprendendo a proficiência da leitura quando ele vê esse modelo. Tá? Então, a leitura colaborativa é uma modalidade interessante para ser usada em todas as disciplinas na sala de aula. Leitura de escolha pessoal é a leitura de livre escolha. O aluno, ele seleciona o que ele quer ler, ele realiza a leitura individualmente, depois apresenta a sua apreciação para os demais colegas. É uma leitura que possibilita a construção de critérios de seleção e de apreciação estéticas pessoais. Essa modalidade, o aluno, ele já tem, ele já está caminhando na sua formação como leitor. Ele consegue realizar as suas escolhas, ele já sabe o que ele gosta de ler, e ele já consegue realizar a leitura sozinho, compreender essa leitura e ainda apresentar a sua opinião, a sua apreciação para um respectivo público, né, que sejam seus colegas de classe ou outros. Olha que interessante, né? O fundamental nas atividades de leitura é procurar organizá-las de forma que se aproximem das práticas sociais de leitura não escolares. É isso mesmo que a gente está colocando aqui, não é? A gente tem que formar o aluno para que ele leia na vida, além da escola, que ele consiga ler além das práticas das leituras escolares, né? Isso é formar leitores. Finalizando nesse processo de formação de leitores, a Katia Bracklin, ela fala de chaves necessárias para isso. Então, para o professor, qual é a chave, né? Ou quais são as chaves? Elas são múltiplas. O professor, para ele conseguir formar um aluno leitor,
ele precisa ter o conhecimento da natureza da leitura, o conhecimento dos procedimentos e das estratégias de leitura utilizadas, né, por leitores proficientes. Ele precisa ter o reconhecimento de si como leitor proficiente, agir como leitor proficiente junto dos seus alunos. E para os nossos alunos, a chave é a apreciação, é a apropriação das estratégias e dos procedimentos utilizados por leitores proficientes, tornando, né, a sua utilização eficaz nas práticas sociais. Então, o aluno, ele precisa se apropriar dessas estratégias, desses procedimentos de leitores proficientes. E isso, quem torna possível é o professor como leitor proficiente modelizando. Tá? Então, falando mais a respeito da formação de leitores, vamos continuar aqui. Chegamos ao nosso quadro de compartilhamento de práticas com o projeto Leituras Ativas, que é um projeto que visa a formação de leitores. Quem vai falar um pouco para a gente é a professora Geslaine, ela é a professora responsável pela sala de leitura da EE, professora Clorita de Oliveira Penteado Martins. E ela vai trazer para a gente esse projeto que mobilizou a comunidade escolar na sua escola. E nessa fala da professora Geslaine, nós vamos apresentar também alguns dos vídeos gravados para esse projeto, e aí nós vamos ter a participação especial de alunos, professores e funcionários da Escola Clorita. Aqui nesse vídeo nós vamos ter hoje a aluna Lívia, da primeira série do ensino médio. Ela vai ler Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. Teremos o agente de organização escolar, Pedro Trench. Ele vai ler Bertold Brecht. Primeiro levaram os livros. A Maria Eduarda Montor, da terceira série do ensino médio, Quanto Vale um Sorriso. O aluno Nicolas, do 7º ano do ensino fundamental, vai ler o Soneto de Separação do Vinícius de Moraes. Olha que maravilha, né? Todo mundo lendo aí e mostrando, né, para os colegas, para a comunidade toda, né, as suas leituras preferidas. Então, vamos lá, vamos ao nosso compartilhamento de práticas de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Geslaine, da Escola Colorida de Matão, trabalho na sala de leitura. E eu estou desenvolvendo um projeto na pandemia de incentivo à leitura. Incentivar os alunos a fazer leitura, indicar livros, né, uma indicação literária para outros alunos, para que todos tenham acesso e vontade de ler, né? Esse projeto, ele focou em todos da escola, inclusive em funcionários, diretor, professores e principalmente nos alunos, né? Que é o que nós gostaríamos de atingir. Nesse projeto, eu convido, né, no caso, as pessoas para gravarem um vídeo com um poema de sua escolha, ou às vezes eles preferem que eu mesmo escolha, né, e envio para eles. E eles se sentem assim, eu percebo que eles se sentem importantes com o convite. Então, toda semana eu convido um aluno, aí eu convido um funcionário. Inclusive, o diretor da escola, o Wilson, ele fez um vídeo com um poema de sua autoria, né?
achamos muito interessante, que ele gostou muito de poder, né, tá lendo o poema que ele mesmo fez, né, para todos terem acesso. E um professor também, ele fez um vídeo com um poema que sua irmã, né, escreveu. Então, eu percebo assim que todos acabaram gostando deste projeto. Os alunos, eles no começo eles se sentem assim com vergonha, e eu converso, falo para eles que é para ajudar, que os seus colegas também terem um gosto pela leitura, né? Então aí eles vão, eles pensam, depois eles me enviam mensagem, então tá bom, pro, e eu gravo, e aí depois eles acabam me enviando esse vídeo e a gente coloca da escola, né? Onde todos acabam tendo acesso. E isso acabou, assim, me deixando com muito prazer, porque na realidade, no começo da pandemia, eu não sabia o que eu faria na sala de leitura. Todos os professores trabalhando, enviando atividades, e eu também, como sou P1 na Escola Padre Nelson, também enviando as atividades para os meus alunos. Mas na sala de leitura, o que fazer, né? Então, esse projeto foi em parceria com a escola e na época a minha coordenadora, que era a Sônia, ela me ajudou bastante, né, a correr atrás para que todos participassem. E aí eu envio para os grupos das classes, indicação literária, é onde os professores de português também acabam aproveitando essas indicações para trabalhar com os seus alunos, né? Afinal de contas, ler é muito importante, né, para o desenvolvimento da aprendizagem, ampliação de repertório, inclusive de poemas, né? Poemas nós não podemos deixar cair por terra, porque hoje os jovens já não ligam mais para fazer leitura de poemas. Então, eu gostei de fazer, né, desenvolver esse projeto, mas para isso mesmo, para incentivar os jovens a ler. Então é isso, tá? É isso que é o meu projeto. Espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier. Oi! Meu nome é Lívia, sou do primeiro A, estudo no Clorita, fui estimulada pelo professor Eliude a participar do projeto de leitura de nossa escola de língua portuguesa. Eu vou ler um soneto de Vinícius de Moraes, que além de poeta foi diplomata, jornalista e compositor. Então vamos à leitura. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encanta mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Essa foi a leitura, espero que tenham gostado. Obrigada. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Deu uma esfriada boa esses dias, né? E como a proposta é um poema, eu vou trazer para vocês hoje Bertolt Brecht,
é um dos meus favoritos, poeta alemão e dramaturgo, escritor de teatro. Nasceu em 1898 e morreu em 1956, ali no começo do século XX. E era um poeta crítico de guerra e política, então ele dava muitos pitacos assim, na vida política alemã. E um dos que mais me interessam, e eu acho que ajudam vocês, seria esse. Chama Primeiro Levaram os Negros. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque não era miserável. Depois agarraram alguns desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então fica uma dica para quem aí é neutro nas situações de hoje em dia. Até mais. Olá, eu sou Maria Eduarda Montor, sou da Escola Clorita de Oliveira Penteado Martins, estou no 3º ano do ensino médio e estou fazendo parte do projeto Leituras Ativas para incentivar os jovens à leitura. Hoje eu vou recitar um poema de Priscila Rodrigueiro chamado Quanto Vale um Sorriso. Vamos lá. Quanto vale um sorriso? Muito, realmente muito, e você nem sabe o quanto. Um sorriso pode curar uma dor, pode ser remédio na dor, pode aliviar um amor. Um sorriso pode mudar o humor de alguém, pode aquecer um dia de frio, pode aquietar um amor. Um sorriso pode mudar o seu dia, pode te dar esperanças. Pode renovar teu espírito, pode confortar sua dor. Um sorriso vale tanto quanto um amor. Pode desarmar seu inimigo, pode disfarçar sua dor. Pode dar vida ao imaginável e pode curar tua dor. Pode ser bálsamo na vida de alguém e despertar o amor. Porque sorrir é tão bom quanto amar. Sorrir é se renovar, é dar asas ao imaginável, é voar em céu azul, é cativar amigos, é recomeçar em dias escuros. Sorrir é ser feliz sem motivo, é guardar a dor no bolso e caminhar sem destino. Então, quanto vale um sorriso? Olá, tudo bem? Meu nome é Nicolas, aluno do 7º ano A da Escola Clorida. Fui convidado pela professora Eliude para participar desse projeto de leitura com a professora Gislaine. Quero ler um soneto de Vinícius de Moraes, é o soneto Separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos palmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o procedimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se do triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez do amigo próximo ou distante, fez-se da vida aventura errante, de repente, não mais que de repente. Amo leitura e gostei muito desse soneto de Vinícius de Moraes, soneto de separação. Muito obrigada e até mais. E depois, né, dessas falas maravilhosas, dessas poesias maravilhosas, né, desses futuros leitores, chegamos ao final de mais uma reunião de ATPC. E o fechamento agora da nossa reunião, eu vou retomar o que foi trabalhado hoje, né? Tivemos aí os comentários da avaliação da ATPC anterior, falamos sobre o mês do livro literário, tivemos a retomada do currículo paulista e a estrutura das habilidades dentro dele, né? Como a gente lê as habilidades, o que significam todos aqueles códigos, com a PCNP Débora. Ela falou também a respeito do programa de recuperação e aprofundamento, com foco na utilização da matriz de habilidades essenciais. E a Débora também nos trouxe uma retomada das habilidades essenciais nos materiais da disciplina de inglês. E por último, tivemos compartilhamento de práticas com aquele projeto maravilhoso da sala de leitura com a professora Gislaine da Escola Clorita. E assim, quero até comentar a respeito desse projeto que ele não acontece, que assim, outras escolas também encaminharam diversos vídeos, escolas de anos iniciais,
as de anos finais, ensino médio. Tivemos aí muitas participações, nesse projeto de indicações literárias, que está no site da Diretoria de Ensino. Então, vocês têm aí no PPT, vocês vão ter aí o site, onde se encontram todos esses vídeos, né, que foram gravados pelas escolas, de incentivo à leitura, de formação de alunos leitores, né? E esperamos que isso não pare por aí, que mais escolas ainda nos mandem seus vídeos, para que a gente possa postar no blog. Ainda não estão todos lá, mas ainda temos vídeos que nós estamos organizando para postar lá. Mas tem muita coisa interessante mesmo, tá? Vale a pena vocês entrarem e olharem, tá? O site estará, vou deixar aí no PPT para vocês, ok? E assim, peço até desculpas também, porque hoje, né, minha filha está aqui comigo no quarto, acompanhando a gravação, e ela até apareceu aí na câmera em alguns momentos, né? Então, peço desculpas, mas estamos num momento em que isso é inevitável, né? Não se esqueçam de responder a avaliação da nossa TPC, que é muito importante. Até amanhã, dia 29, às 10 horas da manhã. Aqui nós temos as referências, tá, dos materiais que utilizamos, e agradecemos a participação de todos em mais essa reunião de TPC. Muito obrigada a todos, e vou finalizar com uma frase do Paulo Freire, que fica para reflexão também, né? Sempre bom. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Beijo no coração de todos, até a próxima TPC, e desejamos um excelente trabalho para todos vocês. Até mais!